Saudações a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Sou Concurseiro e Vou Passar. Eu, professor Edson Botelho, estou dando dicas de língua portuguesa voltadas exclusivamente para a CESP. Então, nós estamos analisando algumas questões de provas, questões de simulados. Então, você que já é um concursado, que eu já considero você assim, vamos aproveitar ao máximo essas aulas e hoje eu vou dar umas dicas, olha aí, dicas, eu ainda não vou corrigir algumas questões não, tá? Vou dar dicas de pontuação para vocês. Por quê? A pontuação é algo muito importante para nós porque ela vai facilitar a leitura e ajudar na compreensão de alguns textos na linguagem escrita. E se você perceber, a linguagem escrita, a nossa linguagem escrita, ela é cheia de sinais de pontuação. E elas ajudam a gente bastante, como, por exemplo, numa coisa que eu vou colocar aqui para vocês. Tá? A gente vai ficar indo e voltando às telas. Eu quero conversar com você, mas, ao mesmo tempo, eu quero mostrar algumas coisinhas importantes. Observe aqui, tá? De olho na tela, né? Então, olha aí. A mulher abriu a caixa. Gente, isso aqui escorrega, só é um barato isso aqui. Você precisa um dia trabalhar com essa lousa aqui. Você nunca mais vai querer outra coisa. A caixa, eu fico todo perdido aqui. A caixa surpresa. Ótimo. Então, olha aí. A mulher abriu a caixa... Isso aqui não é minha letra, não, pelo amor de Deus. A mulher abriu a caixa surpresa. Preste atenção aqui. Ó, quem foi que abriu a caixa surpresa? A mulher. Sujeito. O que foi que ela fez? Abriu. Quem abre, abre algo. Verbo transitivo direto. Ela abriu o quê? A caixa surpresa. A pontuação é uma coisa tão interessante que observe aqui. Olha o que eu vou fazer com vocês agora. Tá? A mulher abriu a caixa, surpresa. Você viu a diferença das duas ideias? Quando eu digo para vocês, a mulher abriu a caixa surpresa, o que foi que ela fez? Ela pegou, abriu a caixa surpresa. Né? Ela abriu a caixinha, pulou aquele palhacinho, né? Aquelas caixinhas que a gente toma aquele susto. Oh. Mas quando eu coloco uma vírgula aqui, eu mudei a ideia. O que eu estou dizendo aqui? A mulher abriu a caixa e ficou surpresa. Olha que interessante, né? A mulher abriu a caixa e ficou surpresa. Volta para a minha tela, por favor. Para você ver o poder que uma vírgula tem, né? A vírgula é tão forte que ela pode, inclusive, mudar totalmente a ideia. E para você que trabalha na área jurídica, ela pode mudar totalmente um processo. Então, muito cuidado com isso. Nós vamos conversar aqui sobre pontuação, todas, né? Mas principalmente vamos dar ênfase um pouco à vírgula, tá? Mas eu vou começar com uma coisa bem interessante que é o ponto final, né? Muito bem, que não se usa, né, muito, a gente utiliza mais ponto, tá? Mas vamos lá, o ponto final. O ponto final nós vamos usar no final de uma frase. Ela obriga o leitor a uma parada. Pronto, acabou. Então, olha só. Eu trabalho todos os dias, acordo às 5 da manhã, tomo meu banho, saio para o trabalho, fico até o meio-dia, volto, trabalho até às 18, vou para casa. Ponto, acabou. Essa foi a história do meu dia. Então, o ponto, né, o ponto final, ele vai obrigar você, leitor, a uma parada. Muito bem. Agora, a vírgula é uma coisa assim muito complexa quando você... vamos dizer assim, complica, né? Então, eu quero mostrar para você uma coisa bem interessante. Eu tenho mais de 10 casos para ver. Para ser bem sincero, são 16 casos. Mas todos eles se resumem a uma coisa. Vamos lá, de olho na tela. Olha aqui. Toda oração, ela tem uma ordem direta, tá? Toda oração possui uma ordem direta. A ordem é sujeito, verbo, complemento. Memorize isso para mim. A ordem de uma oração é sujeito, verbo, complemento. Você jamais poderá pontuar uma oração na ordem direta. Não pode. Tá? Isso significa o quê? Que eu não posso colocar uma vírgula aqui. Eu não posso colocar uma vírgula aqui, porque eu quebraria a ordem direta. Por isso que as gramáticas falam, né, que é terminantemente proibido separar o sujeito do verbo com uma vírgula e o verbo de seu complemento com uma vírgula. Então, repetindo, a ordem direta de uma oração é sujeito, verbo, complemento. Princípio. É proibido o uso de vírgulas em uma oração na ordem direta. Onde estão todas as regras, Edson?
Havendo quebra na ordem direta, haverá uma vírgula. Pronto, é só isso que você precisa aprender. Havendo quebra na ordem direta, haverá uma vírgula. Como ocorre essa quebra? Bem, ela pode ocorrer de várias formas. Então, observe aqui. Eu tenho 1, 2, 3. Se eu escrever 3, 1, 2, quebrei a ordem, certo? Então, o que eu faço com esse 3? Isolo por vírgulas. Então, observe essa oração. Eu gosto de café. Vamos trocar? Olha só. De café, vírgula, eu gosto. Olha só que interessante. Quebrei a ordem, então eu gerei uma vírgula. Eu também poderia, né, mudar a ordem. Ó, agora eu não quero mais 3, 1, 2. Eu quero o quê? 1, 3, 2. Viu? Olha, a ordem é 1, 2, 3. Então, o que eu tenho? Eu de café gosto. Havendo quebra na ordem direta, haverá uma vírgula. Agora, eu também poderia inserir alguma coisa. Então, observe aqui, ó, eu vou inserir uma coisa. Então, se eu colocar uma coisa bem aqui no meio, quebrei a ordem direta? Lógico que eu quebrei. Por quê? Porque antigamente eu tinha sujeito, verbo, complemento. Agora eu tenho sujeito, coisa, verbo, complemento. Então, o que eu faço com essa coisa? Eu isolo por vírgulas. Olha que interessante, né? Só aqui, se você prestar atenção, você tem praticamente 3 regras de gramática. A quarta regra da gramática que diz a vírgula isola posto. Olha aí. Professor, ó. O professor, olha aí, o professor da escola municipal. Não, se bem que aqui ficaria um adjunto adverbial, um adjunto adnominal, né? Vamos lá. Olha aqui. Eu vou colocar João, cardiologista da família, chegou cansado. Viu só? Então, a vírgula isola aposto. Mas eu também poderia dizer que se eu colocar uma coisa bem aqui, ela se tornaria o termo deslocado da oração. Olha aí. Eu de café gosto. Mas ela também poderia ser, a terceira regra, um adjunto adverbial deslocado. Olha, eu pela manhã gosto de café. Viu só? Deslocando a ordem. Vou colocar só mais um exemplozinho aí para vocês, para ficar muito cansativo, tá? Ótimo. Então, olha aí. Se eu colocar algo bem aqui, quebrei a ordem direta? Sim, porque antes eu tinha sujeito, verbo, complemento. Agora eu tenho coisa. Por que eu estou chamando isso de coisa? Porque eu não sei a função sintática. Coisa, verbo, complemento. O que eu faço com essa coisa? Isolo por vírgulas. Então, mais uma vez, eu tenho vários casos da gramática aqui. Eu poderia dizer que a vírgula isola vocativo. Olha aí. Edson, eu estudo português. Olha aí, tá vendo só? Mas eu poderia dizer que é um adjunto adverbial deslocado. Todos os domingos, vírgula, eu estudo português. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é quebrou a ordem direta, vírgula nela. Volta para mim agora. Já? Volta para mim. Muito bem. Então, o segredo todo é esse, né? A vírgula, ela separa elementos de uma frase quando há uma quebra natural. Só, por favor, não saia espalhando por aí que vírgula é uma questão de pausa, tá? Que eu não gosto disso. Porque se vírgula fosse uma questão de pausa, como é que ficaria o discurso de um jogador de futebol após a prorrogação, né? Ó, o jogador de futebol, 90 minutos. Com mais 30 da prorrogação, são 120. Ele jogou 2 horas. Imagine um homem desse sendo entrevistado e você reportando e cada pausa que ele fizer você vai colocar uma vírgula. Cuidado, né? Então, tenha muita atenção nas coisas que são ditas. Você vai usar vírgulas, lá vai as diquinhas do Edson, para separar palavras de mesma função. Bom? Vamos às compras? Fui ao supermercado. Comprei café, leite, pão, arroz, trigo. Ou seja,
você separa as palavras que possuem a mesma função, termos semelhantes, com uma vírgula. Mas também você separa orações coordenadas de sequências, né? Olha aí, você separa orações coordenadas. Então, acordo às 5 da manhã, vírgula, tomo banho, vírgula, troco minhas roupas, vírgula, tomo café, vírgula, leio meus jornais. Então, não esqueça, a vírgula separa termos semelhantes. Então, o que eu tenho aqui? Fernando, Paulo, Maria, João foram ao cinema. Então, olha aí, são termos semelhantes, tá bom? Não esqueça do vocativo, que é importante. Muitas pessoas costumam não colocar, aí a gente acaba não sabendo quem é o sujeito da oração, tá? E uma também que é importante, né? Nas datas, você vai colocar a vírgula depois do nome do lugar. Então, olha aí, você vai colocar Manaus, 28 de fevereiro de 2018. Então, olha, Manaus, vírgula, 28 de janeiro de 2018. Também não esqueça, para isolar o aposto, né? O aposto explicativo, né? Ó, Marcela, vírgula, filha de Maria, vírgula, foi aprovada em primeiro lugar no concurso. Olha aí, tá vendo? Então, esse aposto, ele é isolado por vírgulas. Vale a pena a gente sempre memorizar essas coisinhas, né? Também você vai usar vírgulas para separar as orações coordenadas assindéticas, aquelas sem sindetos, né, com ausência de sindetos, as subordinadas adjetivas explicativas, que é o que difere as explicativas da restritiva, restritiva sem vírgula, explicativa com vírgula, e as subordinadas adverbiais, né? Então vamos começar com as coordenadas assindéticas. Veio, viu, venceu. Ele chegou ao bar, bebeu, cantou, dançou. Muito bem, então as coordenadas. Também as orações adjetivas explicativas. O leite, que é um alimento branco, faz bem. Todo mundo sabe que o leite é branco. Então, uma explicação pleonástica, né? Então, olha, o leite, que é um alimento branco, faz bem. E as orações adverbiais, né? Ó, quando abrir a porta, quando dá ideia de quê? Tempo. Tempo é o advérbio. Então, quando abri a porta, vi um cartão jogado ao chão. Olha aí. Também você vai usar para representar verbos expressos antes e que foram omitidos, que é a famosa zeugma, né? O que é zeugma? É a omissão de um termo que foi citado anteriormente. Então, olha só. Eu digo o que eu sinto e você, vírgula, não. Olha aí. Eu digo o que eu sinto e você, vírgula, não. Essa vírgula está omitindo um termo que foi citado anteriormente. Só vai ficar muito repetitiva, né? Eu digo o que você sente, perdão, eu digo o que eu sinto e você diz o que você sente. Olha aí, ficaria horrível isso, né? Também você vai usar vírgulas para isolar orações intercaladas. O que são orações intercaladas? Aquelas que não fazem muito parte da oração, não estabelecem relações sintáticas, né? Olha só, os alunos que eu tome conhecimento nada decidiram sem consulta. Tá? Ou então, ontem à tarde, todos fizemos horas extras. Mas aí ontem à tarde é uma adjunta adverbial, né? Então, cuidado com orações intercaladas, tá bom? Orações intercaladas começa que eu li. Ontem, né, que eu tome conhecimento, nada, ou melhor, confundi, né? Os alunos que eu tome conhecimento, nada decidem sem consulta. Perfeito. Agora, cuidado, tá? Isso é ótimo você saber. Não utilizaremos vírgulas. Não utilizaremos vírgulas para separar o sujeito do predicado. Por favor, não usamos vírgula para separar o sujeito do predicado. Não usamos vírgula para separar o verbo de seu objeto. Adjunta adnominal do nome, né? Linda mulher, linda, vírgula, mulher. Não dá, né? Complemento nominal do nome. Complemento nominal, tenho fé. Fé é um verbo ou um nome? Nome. Tenho fé tenho fé em você. Eu não posso colocar tenho fé, vírgula, em você. Ou tenho fé em, vírgula, você. Não posso fazer isso. Separar predicativos, né? Que é lógico. Ela é, vírgula, linda. Não posso fazer isso, certo? E separar orações subordinadas da principal, né? Então, não dá. Olha aí. Quero, vírgula, que você estude. Por favor, né? Esse que você estude é o objeto direto de quero. Como é que você vai separar por vírgulas? Isso é impossível. Muito bem. Já os dois pontos,
outra pontuação bem legal para nós, tá? Você vai usá-los antes de uma citação, de uma enumeração ou exemplificação, tá bom? Então, observem. Tá? Um dos mais graves problemas da humanidade é, dois pontos, aí você vai citá-lo. Então, você vai usar também antes de citações ou enumerações. Já o ponto e vírgula, que é algo muito complexo para muitos alunos, que eu não sei porquê, você vai usar da seguinte forma, né? Você vai usar para separar orações coordenadas, tá? Que não terminam uma frase. Mas é melhor você aprender assim. O ponto e vírgula você vai usar primeiro para enumerações. As principais qualidades de um concurseiro são disciplina, responsabilidade com os estudos, assiduidade das aulas. Então você está enumerando, então você vai colocar ponto e vírgula, tá? Ou você vai colocar ponto e vírgula quando nas orações anteriores eu já coloquei vírgulas, né? Então, se na oração anterior já houver uma vírgula pelo meio dela, separe as duas com ponto e vírgula. Aí eu tenho o ponto de exclamação, certo? Que você vai utilizar quando você quer exprimir uma surpresa, um receio, uma admiração, Então você vai usar o ponto de exclamação, ele serve para isso, para dar ênfase aos discursos, né? Assim como o ponto de interrogação, feito para perguntas. Já as nossas reticências, elas indicam que a frase está incompleta, né? Assinalam uma hesitação, uma pausa, deixa-me pensar, deixa-me ver. Então, essa pausa assinalada por reticências. Já os travessões, eles vão ser utilizados para iniciar um diálogo, indicando a fala dos personagens, né? Aí fica tudo bem. Muito bem. E também você vai usar os travessões no sentido de isolar um aposto, tá? Também pode ser usado, né, vírgulas ou dois pontos, né, que são os apostos, né? O aposto é isolado por vírgulas, travessões ou dois pontos. Então eu posso dizer, olha, você lembra da Xuxa? Né? Xuxa, a rainha dos baixinhos, será mãe mais uma vez. Então olha aí, Xuxa será mãe mais uma vez. Aí eu coloquei a rainha dos baixinhos. Por quê? Um aposto para você lembrar quem ela era. Bom, e esse aposto eu posso isolar por vírgulas, travessões ou dois pontos. Eu acho as travessões bem elegantes numa situação dessa, né? Muito bem. Agora um que eu tenho temor, né? São as famosas aspas. Porque quando os alunos fazem produção de texto, a tendência deles é colocar aspas em tudo. E eu ainda pergunto, por que você colocou essas aspas aqui? Eles dizem, para dar ênfase. Senhores, o que dá ênfase ao texto é o próprio texto. Mas as pessoas têm uma mania de colocar assim, né? O Brasil, país do futebol, entre aspas. Por que isso? Não. Esse país do futebol é um aposto. Não pode ser colocado por aspas. Aspas você vai usar em uma situação. Atenção. Uma situação. Empréstimos. O que você pede emprestado na língua portuguesa? Ora, você pede emprestado citações, estrangeirismos e palavras que não pertencem ao seu vocabulário. Então, você vai fazer uma citação de outros textos, coloque aspas, porque aquilo não é seu. Se você utilizar, será chamado de plágio, hein? Cuidado. Então, isole por aspas. Além disso, as aspas, elas também serão usadas para estrangeirismos. Agora, não confunda estrangeirismo com barbarismo, hein? Estrangeirismo é quando você tem uma palavra de origem estrangeira, é obrigado a utilizar a palavra de origem estrangeira, mas aquela palavra não está no seu idioma, não possui tradução para ela. Então, observe o exemplo, a palavra mouse. Eu vou pegar o mouse, arrastar o mouse e clicar. Mouse é camundongo, não é rato como as pessoas falam, porque rato é rat. Então, o mouse é camundongo. Então, eu não vou arrastar o camundongo e apertar a orelha direita dele, que não tem lógica isso, né? Assim como outras palavras, como é o caso de black tie. Então, hoje à noite, o traje é black tie. Black tie é gravata preta. Você não vai nu com uma gravatinha preta aqui, né? Que não vai dar certo isso. Então, são palavras que não são utilizadas, ou melhor, não há a tradução em língua portuguesa para elas. Tá bom? Agora, o barbarismo é quando você tem a palavra em língua portuguesa e utiliza, né, mesmo assim, como é o caso de show, né? As pessoas têm um momento de falar, eu fui pro show. Primeiro, eu tenho um ódio desse pro, que eu nunca vi, porque não sei nem o que é pro. Você não foi pro show, você foi ao. E show é uma palavra que eu tenho tradução para ela.
Espetáculo, concerto, apresentação. Então você poderia dizer, fui ao show, não, fui ao concerto, eu fui à apresentação, ao espetáculo, ao musical, mas você insiste em utilizar esta palavra em inglês, podendo utilizar em língua portuguesa. Não me perguntem por quê, né? Agora, aspas são coisas sérias, elas não são pinças para você colocar em qualquer parte do corpo, tá bom? E por último, os parênteses, né, que você vai colocar uma informação a mais, uma explicação. Ideal quando você tem siglas, né, que faz parte da gramática. Cuidado, hein? Siglas está em processo de formação de palavras. Toda boa gramática vai mostrar isso. Aí você procura lá outros processos, aí você vai achar lá hibridismo, neologia, onomatopeia, siglas. Por que eu estou dizendo isso? Toda vez que você coloca siglas dentro de um texto, obrigatoriamente ela tem que ser explicada, tá? Então você vai colocar SUS, abre parênteses, Sistema Único de Saúde, fecha parêntese. Então, Sistema Único de Saúde dentro de parênteses para explicar o que é SUS, porque as siglas obrigatoriamente são